Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Silvio, juntamente com a professora Márcia, faremos a webconferência do curso de Gestão Pública Municipal com a disciplina Fundamentos de TCC. É uma disciplina importantíssima porque trabalha a questão do mini-artigo que vai ser desenvolvido nessa disciplina e vai servir de base para o artigo final do curso de Gestão Pública Municipal. Então, vocês vão fazer o primeiro esboço do trabalho final do curso de Gestão Pública Municipal. Então, a professora Márcia vai falar da estrutura do mini-artigo e, na sequência, eu vou falar de alguns temas, alguns objetivos, algumas bases de dados para vocês consultarem, para vocês desenvolverem um mini-artigo e depois o artigo final do curso de GPM. Olá, pessoal, eu sou a professora Márcia. Nós vamos iniciar falando, então, do mini-artigo e, na sequência, vamos esclarecer algumas dúvidas relacionadas à elaboração do mini-artigo e também da nossa disciplina de Fundamentos e Métodos do TCC. Com relação ao nosso mini-artigo, nós temos a estrutura. Inicialmente, vocês irão fazer o título do artigo. Esse título, agora, nessa disciplina do TCC, vocês farão um título provisório. Colocarão o nome de vocês completo, escreverão embaixo especialista em gestão pública municipal, Unicentro 2017 e o e-mail de vocês. Logo em seguida, vocês farão a introdução. Essa introdução do trabalho deverá ter mais ou menos uma página. O que entra nessa introdução? Primeiro, vocês deverão apresentar o tema que vocês irão trabalhar nesse mini-artigo. Esse tema ele vai derivar do título do trabalho de vocês. Vocês devem escrever 3 parágrafos, demonstrando a importância do tema escolhido. Devem utilizar citações dos autores, podem ser citações diretas, indiretas, e depois, em seguida, devem escrever o problema de pesquisa. Lembrando que o problema de pesquisa deve ser uma pergunta relacionada ao tema escolhido. Na sequência, vocês escreverão o objetivo geral do estudo. Esse objetivo geral, ele deve estar vinculado ao problema de pesquisa, o qual deve ser respondido durante a execução do mini-artigo. A introdução é importantíssima porque ela dá ao leitor do artigo a ideia do que vai ser desenvolvido, né, qual que é o propósito que será desenvolvido nesse mini-artigo, diz também da sua justificativa, por que é importante na visão aí de autores, né? Diz também aí a questão da problemática de pesquisa, ou também questão de pesquisa, que você vai procurar responder no decorrer do artigo, e o objetivo principal, né? O que você se propõe a fazer. No caso, tanto do mini-artigo quanto o artigo completo, não é necessário fazer objetivos específicos, por exemplo, como um trabalho de graduação. Aqui, no caso do mini-artigo e do artigo final, só temos a questão do objetivo geral. Na sequência, vocês irão fazer o referencial teórico. Nesse referencial teórico, no mini-artigo, vocês devem colocar apenas tópicos da fundamentação teórica, que vocês deverão desenvolver durante o artigo. Aqui vocês podem colocar de 3 a 4 tópicos. Nós colocamos para vocês algumas sugestões. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com satisfação ou insatisfação no trabalho. Outro tópico, comprometimento organizacional. Ou ainda, clima organizacional. Quem for trabalhar com, por exemplo, qualidade de vida no trabalho, pode colocar como tópico qualidade de vida no trabalho, os modelos de qualidade de vida no trabalho e assim por diante. Não precisam desenvolver a pesquisa neste momento para o mini-artigo. Vocês farão a pesquisa depois, na hora que forem escrever o artigo final. No mini-artigo, a metodologia do estudo de vocês. O que entra na metodologia? Vocês devem contar para nós como que vai ser desenvolvida a pesquisa de vocês. Quais os métodos que vocês irão utilizar, devem identificar em qual organização ou instituição vocês irão fazer a pesquisa, ou seja, todo o artigo deverá ter uma pesquisa de campo.
e aonde vocês farão essa pesquisa de campo. Então, vocês devem colocar agora no mini artigo já, aonde irão aplicar a pesquisa. Depois, vocês vão especificar que tipo de pesquisa vocês irão fazer. Então, coloca lá, quanto aos objetivos, a pesquisa será exploratória, descritiva, analítica, preditiva. Aonde eu busco essas informações? Então, vocês já tiveram lá naquela disciplina introdutória lá de metodologia, agora nessa disciplina também. Então, vocês têm vários livros que apresentam a classificação da pesquisa. Tá? Então, vocês vão verificar que tipo de pesquisa eu vou fazer. Coloca o tipo da pesquisa e fundamenta com autores para comprovar o tipo da pesquisa que vocês estão fazendo, ou que vocês irão fazer no futuro. Quanto ao processo, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, ou ainda pode ser qualitativa e quantitativa. Também vocês vão buscar lá nos livros a descrição de cada uma delas para justificar. A minha pesquisa vai ser qualitativa. Por que ela é qualitativa? E justifica com base nos autores. Na sequência, que tipo de dados que eu vou utilizar na minha pesquisa? Vou utilizar dados primários, dados secundários, ou ainda, vou utilizar os dados primários e secundários, buscando sempre comprovação por meio dos autores nos livros indicados. Qual o método que eu vou utilizar? Se for, por exemplo, o método quantitativo, eu posso utilizar estudo de corte transversal e assim por diante. Se for qualitativo, eu posso utilizar um estudo de caso. Se eu for fazer um estudo de caso, como que vai funcionar esse estudo de caso? Busco lá nos livros a indicação do que é um estudo de caso, para que serve, como que ele é feito, quais as limitações do estudo de caso, sempre baseando-se nos autores. Técnicas de coleta de dados. Como que eu vou coletar as informações? Como que eu vou coletar os dados para fazer a minha pesquisa? Eu vou utilizar entrevista? Ou ainda, vou montar questionário e vou aplicar questionários? Vou fazer a minha pesquisa por meio de observação? Por meio de testes? Por meio de relatórios? Ou vou utilizar todas essas técnicas para fazer a pesquisa? Posso utilizar todas, 2 ou 3? Sim, eu vou escolher e vou explicar na metodologia quais são essas técnicas que irei utilizar para fazer o meu artigo. Na sequência, eu devo indicar qual é o universo de pesquisa e qual é a amostra. O que é o universo? Quantos funcionários tem, por exemplo, dentro da empresa onde eu vou aplicar a pesquisa? E qual vai ser a amostra? Para estabelecer a amostra, eu tenho que aplicar, se for o caso, aplicar uma fórmula calculando tenho tantos funcionários e vou aplicar apenas para tantos funcionários. Então, não é simplesmente, tem 500 funcionários, eu vou aplicar o questionário apenas para 10 funcionários. Não sou eu que defino, né? Então, eu vou buscar pela metodologia, aplicar cálculos para identificar quantos questionários eu preciso aplicar, embasado sempre em autores. Técnica de análise. Como que eu vou analisar os dados que eu encontrei com o resultado da pesquisa? Então, eu vou utilizar métodos estatísticos, análise de conteúdo e assim por diante. Conforme o tipo de pesquisa que eu fiz, é o tipo de análise que eu vou utilizar dos dados. A análise dos dados, os resultados e as considerações finais, vocês não farão agora neste momento. Por quê? Porque vocês não vão aplicar a pesquisa agora. Vocês apenas irão fazer um mini artigo dizendo o que vocês pretendem fazer no futuro. Então, esses tópicos vocês deixarão em branco para fazer futuramente. As referências. Vocês devem citar agora as referências que vocês utilizaram para escrever o mini artigo e também citar algumas que vocês poderão utilizar futuramente para escrever o artigo final. Devem fazer pelo menos 5 referências agora no mini artigo. Bom, a questão da escolha do tema é muito importante, né? Como o nosso curso é um curso de gestão pública municipal, tem que ser um tema relacionado à esfera pública municipal ou à grande esfera pública, né? Referente ao município que você mora, ou que você trabalha, ou que você conhece profundamente. Então, existem 2 fatores principais que interferem na escolha de um tema para o trabalho de pesquisa, né? A seguir estão relacionadas a algumas questões que devem ser levadas em consideração
nesta escolha. Por exemplo, fatores internos. Então, eu gosto daquele tema, ou tenho uma determinada afetividade em relação a um tema, ou alto grau de interesse pessoal. Eu gostei muito, por exemplo, da disciplina de plano diretor municipal e quero conhecer um pouco mais sobre o plano diretor da minha cidade. Então, eu vou fazer uma pesquisa relacionada a esse interesse pessoal. Ou, por exemplo, a questão do tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa, né? Então, você, logicamente, vai ter aí um prazo curto de desenvolvimento da pesquisa, provavelmente em torno aí de 4 meses para fazer a pesquisa de campo e terminar o artigo. Então, é necessário que você tenha aí uma delimitação, né? Não é possível você fazer, por exemplo, em todos os municípios da sua mesorregião. Então, você vai escolher um município somente para desenvolver a sua pesquisa de campo. Outro fator interno interessante é o limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema pretendido. Você vai fazer um recorte daquele tema, né? Não é possível você investigar todos os aspectos daquele tema, né? Porque tem uma certa complexidade, nós temos também o tempo e também temos alguma limitação em termos de conhecimento. Então, é lógico, dentro daquele tema, do plano diretor, você vai investigar, por exemplo, o último plano diretor ou a reformulação do plano diretor. Para você pesquisar todos os planos diretores que existiram em seu município, né, ou nos municípios da mesorregião, fica muito complexo e muito complicado. Fatores externos, né? A significação do tema escolhido, sua novidade, sua oportunidade e seus valores acadêmicos e sociais. Então, também, junto à questão do interesse, né, a importância desse tema, né, na esfera municipal, na esfera regional, para você. O limite do tempo disponível para a conclusão do trabalho, como nós já falamos, né, tem um tempo limitado que você tem que levar em consideração para desenvolver o seu trabalho. Por isso que a gente sempre fala, né, vamos começar já o trabalho, o mini artigo, porque quando chegar aí no final das disciplinas, vocês já vão ter a ideia pronta, formatada, já escrita, já vão ter a designação do orientador, que a gente vai falar na sequência, e daí vocês já vão iniciar o artigo final a partir do término das disciplinas, né? Não vão esperar lá o último mês para desenvolver o artigo, que daí não vai dar tempo realmente, né? Mas aí os 4 meses é possível. E também o material de consulta e dados necessários do pesquisador, né? Você vai ter livros, você vai ter artigos, você vai ter bases digitais que você vai poder consultar e utilizar para o desenvolvimento do seu mini artigo. Alguns exemplos de problemas de pesquisa, né, que servem para exemplificar para vocês desenvolverem o de vocês, né? Qual que é a relação entre produtividade e iluminação no local de trabalho, né? Por exemplo, numa determinada prefeitura, né? Será que melhorando a iluminação, os agentes públicos eles produzem mais? Seria uma questão de pesquisa. Outra, como o clima organizacional afeta o desempenho administrativo? Também a questão da satisfação com o clima, insatisfação no clima. Afeta a maneira como as pessoas trabalham, atendem os munícipes, se relacionam no ambiente de trabalho com seus colegas, com a sua chefia imediata, enfim. É importante também uma questão de pesquisa dessa forma, se for pesquisar clima organizacional. Outra, quais as formas das relações entre as organizações do terceiro setor, as pertencentes ao Estado e as do mercado, na busca de solução para os problemas sociais? Então, também pode ser uma inter-relação entre município, organizações sociais e demais organizações do Estado, ou a nível federal, né, em relação à eliminação dos problemas e das demandas sociais num determinado município. Então, exemplificando isso, ficaria dessa forma. O tema, cultura organizacional. Qual seria o problema? Como a dimensão simbólica permeia as relações de trabalho na Prefeitura Municipal de Três Corações, por exemplo. Outro, acidentes de trabalho. Problema 1. Como reduzir o índice de acidente de trabalho na construção civil, ou no município tal. Problema 2. Qual a influência dos programas de qualidade total na redução dos acidentes de trabalho também na Prefeitura tal. Outro. Tema, recursos humanos. Qual que seria o problema? Qual a influência da qualidade de vida no trabalho nas atividades realizadas pelos servidores públicos municipais num determinado município? O objetivo geral seria analisar
as principais práticas adotadas pela Prefeitura Municipal no que diz respeito à qualidade de vida no trabalho e sua influência nas atividades realizadas pelos servidores públicos municipais, num determinado município. Então vejam, né, nós temos aí a relação entre tema, entre problema e objetivo geral. É sempre importante você fazer encadeado uma coisa na outra, né? Não dá para você fazer um tema relacionado a X, o problema Y e o objetivo geral Z, né? Sempre eles têm que estar relacionados, um ajudando a explicar e resolver o outro. Bom, nós temos aí várias fontes de consulta de dados. Por exemplo, o site do laboratório do PPG-ADM. O PPG-ADM é o Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicentro. Então, nesse link, www.3unicentro.br/lmqqa/downloads, vocês têm vários materiais aí. Vocês têm aí material para análise qualitativa, análise quantitativa, vocês têm aí o e-book de metodologia de pesquisa que foi trabalhado na disciplina de metodologia de pesquisa, vocês têm aí como preenche o currículo Lattes, vocês têm aí um mini curso de iniciação a repositórios digitais. O que são repositórios digitais? São locais onde você pode baixar artigos, pode baixar dissertações, pode baixar teses, e consultar e citar no seu mini artigo e citar depois no seu artigo final. Então, é um material bastante rico que a gente oportuniza para vocês utilizarem, tanto na construção desse trabalho da nossa disciplina, quanto o trabalho final aí da especialização. Aqui também nesse site do laboratório, nós temos aí o e-book de metodologia de pesquisa, que foi utilizado na outra disciplina e também está à disposição. Ele fala tanto da pesquisa qualitativa, quanto pesquisa quantitativa, quanto a questão do estudo de caso. Então, vocês vão estar provavelmente usando uma dessas estratégias de pesquisa, né? A qualitativa, que envolve, por exemplo, as entrevistas que podem ser realizadas aí com gestores municipais, ou com munícipes, ou com servidores, ou com vereadores, enfim, na esfera municipal. Ou podem fazer uma pesquisa quantitativa, por exemplo, com servidores, ou com munícipes, ou com agentes públicos, né, sobre um determinado tema, para poder responder um determinado problema de pesquisa. Ou, de repente, vocês vão fazer um estudo de caso, onde vai envolver em profundidade tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos, e que vai ter uma triangulação em profundidade de dados. O estudo de caso envolve várias fontes e informações para ser considerado um estudo de caso. Outros órgãos e sites que vocês podem achar material, por exemplo, o IBGE, né, o CIDRA do IBGE é muito rico, né? Então, como que se comportou, por exemplo, a sua mesorregião em relação à geração de emprego e renda nos últimos 5, nos últimos 10 anos? Então, o CIDRA do IBGE te dá essa informação. Ou o próprio CAGED, o Cadastro Geral de Empregos do Ministério do Trabalho e Emprego, também te dá essas informações. São informações oficiais sobre o mercado formal e o mercado informal de trabalho e desocupação. O próprio DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas, também te dá uma série de informações importantes. O IPARDES, o Instituto Paranaense, né, que pesquisa vários aspectos socioeconômicos das mesorregiões do Paraná. O IPEA, o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, também um órgão oficial que também dá pesquisas em todo o Brasil. As secretarias municipais e estaduais, que têm dados bastante sólidos sobre o comportamento do município, das regiões, do estado. As bibliotecas das universidades, a própria Unicentro, as bibliotecas dos polos, né, que nós temos muitos livros, muitos materiais, além dos livros das disciplinas que vocês tiveram acesso aí digitalmente. Nós temos aí o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, entre outros órgãos oficiais que vocês podem buscar dados e informações para desenvolvimento do seu mini artigo ou aí do artigo final da pós-graduação. Nós temos também uma base bastante sólida de informações, principalmente de artigos científicos, que é o Periódicos CAPES, né? Você entrando nesse site, www.periodicos.caps.gov.br, você tem acesso a mais de 30 mil artigos brasileiros sobre mais diversos temas. Então você tem aí a opção de busca por assunto, busca por periódico, você pode pôr palavra-chave, você pode pôr o título do artigo,
Você pode escolher se você quer em português ou em outra língua. Então, é uma base de dados muito rica e que você pode baixar material, tanto para justificar o seu trabalho, quanto para desenvolver depois, posteriormente, o referencial teórico do seu artigo. O IBIST, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, também é uma base bastante confiável, onde nós temos aí as teses e dissertações de todas as universidades do Brasil. Nós temos aí mais de 20 mil materiais, né, que estão disponíveis gratuitamente online. Então é uma base muito rica, onde você vai ver outras pesquisas realizadas na esfera pública municipal, vai poder, inclusive, citar no seu trabalho. No final, sempre das dissertações e teses, nós temos aí roteiros de entrevistas, modelos de questionários que podem ser adaptados, melhorados, citados no seu trabalho e utilizados na sua pesquisa de campo. Então é uma base bastante rica de fundamentação para o seu mini artigo e depois para o seu artigo final. Nós temos também o site da Unicentro, www.unicentro.br/editora, onde nós temos várias revistas online. E a da nossa área destaca-se a revista Capital Científico. É uma revista da área de Ciências Sociais Aplicadas, onde nós temos artigos na esfera pública municipal e nas diversas áreas de conhecimento. E vocês podem baixar aí os artigos que estão disponíveis gratuitamente para poder citar tanto no seu trabalho agora da nossa disciplina, quanto no trabalho final da pós-graduação. Uma outra ótima base de material é o SPEL. O SPEL é uma biblioteca digital da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Aqui no SPEL nós temos mais de 30 mil documentos, entre artigos, relatos técnicos, casos de ensino, resenhas, enfim. E também é gratuita essa base de dados, onde vocês vão buscar aí por título do documento, por exemplo, dos últimos 10 anos, um determinado tema, por exemplo, clima organizacional ou gestão democrática participativa. Aí vocês vão ter acesso aos vários artigos que estão publicados, inclusive da revista Capital Científica da Unicentro, e daí vão poder baixar, dar o download e poder citar no seu mini artigo e no seu trabalho final da especialização. Como aqui, por exemplo, né? Você colocou ali municipal como título do documento e vai te dar ali 262 trabalhos sobre a questão da esfera municipal. Lógico, daí você pode fazer o recorte, você pode escolher um determinado assunto na esfera municipal para poder pesquisar, baixar, tem ali a opção texto completo em PDF. Nessa opção você baixa o artigo e daí pode citar ele aí na justificativa do seu artigo e depois no referencial teórico quando você estiver desenvolvendo o artigo completo. E na sequência nós deixamos aí à disposição para dúvidas, perguntas de vocês, eu sei que deve ter várias. Só lembrando que nessa disciplina vocês não farão prova, né? Vocês farão aí um mini artigo que vai ser postado no último dia até o último dia da nossa disciplina, né? Esse mini artigo vai servir como base também da avaliação da disciplina. E também, a partir desse mini artigo, onde vocês escolherão aí o tema, e objetivo e problema de pesquisa, nós vamos fazer a designação dos orientadores até o final de novembro. Então, até o final de novembro, aí, nós vamos ter orientadores por polos, né? Então, por exemplo, o polo de Apucarana lá vai ter 2 ou 3 orientadores de GPM. E baseado nos temas de vocês, né? Então, um orientador vai orientar 5, o outro vai orientar 10, até 10 alunos, né? No máximo. Então, ele vai dar conta dos alunos, né? Tem alguns que vão fazer mais na área quantitativa, outros vão fazer mais na área qualitativa. Então, os orientadores vão seguir mais ou menos o que vocês estão delineando agora no mini artigo de vocês. De repente, professor, na nossa disciplina agora eu escolhi um tema e até o final do ano eu posso mudar de tema? Pode. Você pode mudar de tema a qualquer momento. Logicamente, você fazendo um tema agora, pesquisando sobre ele, aprofundando sobre esse tema, fica muito mais fácil para você desenvolver depois. Mas se você quiser trocar de tema lá no final do curso, não tem problema também. Mas é lógico que facilita você continuar com o mesmo tema de agora até o final da especialização. Vamos lá, perguntas. Márcia, quiser responder alguma pergunta? Sim. Tá joia. Então, Luciana, posso fazer o meu artigo
Na área de licitações? Pode, sem problema. Né? Dentro, principalmente da área municipal, né, nós temos várias oportunidades para pesquisar licitações, a importância das licitações bem feitas, profissionais, né, os principais problemas que podem existir nas licitações. Nós temos visto recentemente isso no estado do Paraná, né, a gente não quer que isso continue acontecendo, então o gestor público municipal, vocês, né, os especialistas, têm toda uma preocupação sobre essa questão da licitação ser bem feita, bem programada, bem organizada e que atenda, né, o seu objetivo, que é prestar bons serviços aí na área pública, municipal, estadual e federal. Michele, temos direito de escolha no orientador e o artigo poderá ser postado até quando? Referente ao polo, né? Cada polo vai ter 1 ou 2 ou 3 orientadores, de acordo com o número de alunos de cada polo. Por exemplo, a Apucarana, provavelmente vão ser 3 orientadores de GPM, Guarapuava também vão ser 3 orientadores de GPM, então a coordenação vai designar professores que deram aula no curso para serem orientadores, com título de mestre ou doutor e que são professores da Unicentro, né? O próprio regulamento da Unicentro diz que os orientadores preferencialmente têm que ser professores da Unicentro com título de mestre ou doutor. Então, nós damos preferência para os professores que já foram professores das disciplinas do curso, que conhecem bem a questão da gestão pública municipal e que vão dar aí a orientação para vocês. Então, por exemplo, a Apucarana vão ter 3 orientadores, logicamente desses 3 aí vocês podem escolher um desses 3. A gente, a princípio, designa o orientador, e caso você queira trocar, é possível trocar entre aqueles 3 orientadores que estão disponíveis, sem problema. O mini artigo vocês vão entregar até o final da nossa disciplina, né? Até o último domingo da nossa disciplina. O artigo final, após o encerramento das disciplinas, vocês vão ter 4 meses para desenvolver o artigo, apresentar o artigo no polo. Então, no caso dos cursos à distância, nós temos a resolução 1/2007 do MEC, que exige a apresentação presencial no polo. Então, vocês vão fazer uma apresentação de 15 minutos do seu artigo para a banca, o orientador e mais pelo menos mais um professor, que vocês vão ter aí a avaliação final do curso de gestão municipal. Só que vocês só podem apresentar para a banca se não deverem nenhuma disciplina. Então é importante que vocês façam todas as disciplinas e sejam aprovados nelas. Ou na oferta normal, ou no caso da reoferta das disciplinas também. Né? Vocês têm 2 oportunidades para cursar elas, tanto na oferta normal quanto na reoferta. E no final do curso, daí você passa a contar com o orientador para desenvolver o artigo e depois apresentá-lo para essa banca, que é o orientador e mais um professor. Outras perguntas? Vinícius fez uma pergunta aqui. Precisamos da reabertura? Eu não entendi a sua pergunta. Vinícius, pode detalhar um pouquinho mais a sua pergunta, por gentileza? Reabertura da oferta das disciplinas. No meu caso, metodologia. Ok. Todas as disciplinas vão ser feitas a reofertas. Inclusive, alunos que não terminaram na edição anterior vão entrar agora no curso. Né? Foi aprovado pelo nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos aí aproximadamente 48 alunos sendo matriculados nessas 2 últimas semanas. E eles vão fazer as disciplinas junto com as reofertas, né? As disciplinas que faltaram para eles, né? Eles vão fazer junto com vocês agora nas reofertas. Por isso que a gente estava segurando um pouquinho a reoferta das disciplinas para fazer a matrícula desses alunos que estão regressando e vão terminar a especialização juntamente com vocês. Dúvidas, perguntas?
Você quer fazer um fechamento? Não. A Michele perguntando, quanto à apresentação, segue que sequência? Sobre a apresentação da especialização, nós vamos falar no final do curso para vocês. Eu vou passar um modelo de slides para vocês, mas basicamente é título, introdução, objetivo, problema de pesquisa, metodologia, resultados, conclusões. Basicamente é isso. Mas vamos falar mais sobre a apresentação no final do curso, né? Na última disciplina, daí eu passo para vocês aí um modelo de slides, modelo de apresentação. A gente quer uma apresentação aí de 10 minutos. A banca aí vai ter mais 10 minutos para fazer uma ou outra pergunta para vocês. E vocês daí encerram a apresentação para a banca, no polo, lá no final dos 4 meses, né? Que vocês vão ter aí para findar a especialização, depois do término das disciplinas. Isso é lá para frente. Mas já adiantando alguma coisinha para vocês, né? A apresentação é bem simples, né? E eu vou passar para vocês aí um modelo de apresentação lá na frente. E normalmente é trabalhado com o orientador também, né? A apresentação. Isso. Vocês passam antes para o orientador, ele dá uma olhada, sugere melhorias nos slides, né? Vocês vão ter aí que apresentar slides PowerPoint, né? Não precisa fazer banner nem nada, né? Vamos fazer slides PowerPoint. E daí o orientador revisa os slides e vocês fazem a apresentação. Se vocês quiserem ensaiar, né? Turmas anteriores ensaiaram com os tutores no polo. Foram aí uma semana antes no polo, apresentaram para os tutores até sugeriram algumas melhorias nos slides, na apresentação. E depois, na semana seguinte, os alunos apresentaram para as bancas. Então fica bastante interessante esse processo de apresentar antes para o tutor e depois fazer a apresentação final para a banca. Vinícius, tem algum orientador na área de tributação, processo legislativo municipal? Nós temos vários, inclusive que já deram aula para vocês aí. Tributação aí nós temos vários professores que trabalham com esse tema na área de gestão pública municipal. Josias, não teremos provas, mas como será a avaliação do projeto apresentado agora? A avaliação será em cima do que vocês fizerem, né? Então a gente espera uma boa introdução, uma ótima introdução, na verdade, né? Fazendo aqueles 3 parágrafos, citando autores, fazendo o problema de pesquisa bem delineado, apresentando o objetivo geral coerente, fazendo os tópicos do referencial teórico, fazendo uma metodologia bastante detalhada, né? Apresentando ali as 5 ou mais referências finais, né? Então esse conteúdo vai ser avaliado aí por nós e pelos tutores, né? Então façam bastante caprichado. Mais alguma pergunta, pessoal, ou podemos encerrar por aqui? Uma última pergunta, então. Luciana, a introdução tem que ter somente 3 parágrafos ou pode ser mais? Luciana, tem que ter mais de 3 parágrafos. Por quê? 3 parágrafos seria a parte de justificativa, onde você apresenta a citação de autores. Você vai ter mais um parágrafo falando do título do seu trabalho, do tema do seu trabalho, vai ter mais um parágrafo falando do problema de pesquisa e do objetivo geral. Então, se você somar ali, são uns 5, 6 parágrafos. Mas pode fazer um pouco mais, pode fazer ali 1,5 páginas, sem problema nenhum, né? Não passe ali de 1,5 páginas também, que não é necessário. Tá joia, pessoal? Então, essa é a última pergunta da nossa webconferência. E nós temos aí o espaço do Moodle
para vocês fazerem mais perguntas, que estamos à disposição para respondê-las aí no decorrer da nossa disciplina. Ok? Muito obrigado e tenham uma ótima disciplina. Boa noite a todos e ótima disciplina.